noite. Estamos dando início à solenidade da aula da saudade de cerramento da placa mural dos graduandos do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco, graduandos do primeiro semestre do ano de 2010. Turma Segura na Mão de Deus. Nesse momento, convidamos a adentrar os graduandos do primeiro semestre de 2010 do curso de Ciência da Computação, turma Segura na Mão de Deus. Convidamos a graduanda Alana Brito Alves da Silva, Ana Cecília Martins Barbosa, o graduando Bruno Gentili Ambrosio, o graduando Bruno Morato da Costa Ribeiro, o graduando Carlos Alberto Viana Maciel Júnior, o graduando Diogo Luceiro Lemos, Cairos Dias da Silva, graduando Diogo da Silva Severo, graduando Everson Veríssimo da Silva, graduando Felipe Santiago, graduanda Flávia Renata Costa Chaves, graduando Hugo Simões de Miranda Soares, graduando Humberto Souza Pacheco, graduando Ítalo Macedo do Amaral Costa, graduando Leandro Renault Almeida, graduando Luiz Fernando dos Reis Guimarães, graduando Marcelo Costa Melo de Andrade, graduando Márcio de Mendonça Neves, graduando Marcos Augusto Cabelo Farias Xavier, graduanda Maria Marcela Soares de Meira Lins,
Pedro Vinícius. Graduando Petrônio Gomes Lopes Júnior. Graduando Rodrigo Costa Mateus. Graduando Telmo de Menezes e Silva Filho. Graduando Tiago Monteiro Prota. Graduando Victor Racim da Rocha. Graduando Victor Hugo Queiroz da Rocha. Graduando Vinícius Henrique Cantarelli de Oliveira. E a graduanda Iane Vanderlei dos Santos Rodrigues. Adonis Tavares da Silva. Ele que é convidado especial, Pedro. Formandos, nesse instante nós vamos convidar para fazer a abertura desta aula e coordenar os trabalhos nesta noite o ilustríssimo professor Jorge Darminon da Cunha Cavalcante. É com satisfação que o Centro de Informática, da Universidade Federal de Pernambuco, declara aberta esta aula de saudade, seguida da solenidade de encerramento da placa mural dos graduandos do primeiro semestre de 2010 do curso de Ciência da Computação, turma denominada Segura na Mão de Deus e Vai. Amém! Bom, gostaria de convidar nesse momento os oradores desta aula da saudade, que são os graduandos a Ana Cecília Martins Barbosa e o Victor Racim da Rocha, para proferir os seus. Eu escrevi pouco, umas 3 páginas aqui. Vamos começar, né? Boa noite. Ponto 72 da pesquisa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje a gente acaba mais uma etapa do nosso processo de aprendizado interativo incremental, né? Alguns já adiantaram a próxima etapa aí no mestrado. Petrônio, Tiago, Felipe. Esse processo a gente começou implementando um bocado de projeto que os professores não cansavam de passar para a gente. Também teve muita gente aí compilando o PPT. E a gente ainda pegou algumas noites aqui rodando nos corredores do Cine. A gente começou a se conhecer naquela grande festa na casa de Ítalo, onde prometia que a turma ia ter muitas festas, mas infelizmente foi a primeira e a penúltima, né? Deveria de ovo lá. Chega de Diogo que roubaram o carro de Marcela lá, todo mundo voltando. Márcio tentando resgatar o carro, jogou o carro em cima do carro de Marcela. Márcio quebrou todas as garrafas de cerveja no elevador da casa de Ítalo também, naquela festa. A gente hoje aqui, eu queria agradecer Pedro por ter vindo, que aguentou com a gente até o 4º período, sempre com a sua tranquilidade habitual ali. Chegava na véspera da prova, não sabia que tinha prova, no dia estudava
pelo caderno da gente e tirava sempre nota melhor do que eu. Antes das aulas começarem, a gente teve aquela aula de sobrevivência básica no SIM, dada pelo PEB, e que depois a gente teve ela dada para os outros alunos, lógico, por Flávia, Morato, Aninha, cadê? Tem mais alguém? Luffy, é porque Luffy era do City, do PET, e no final não fazia nada. Ele se chorava até nos projetos porque ele estava no outro. Eu vou falar a verdade, eu vou ficar brincando aí. No primeiro dia de aula a gente aprendeu, descobriu logo uma coisa fantástica, que apesar de conseguir passar no vestibular, Bruno não sabia andar de bicicleta. Ainda não sabe, né? No primeiro período veio o projeto de IP, alguns já começaram a vir à noite dali, mostraram que prometia. Primeira virada no primeiro período, tinha os quadros várias vezes copiados por Silvio, e que se não fosse Flávia, pelo menos eu não passava nas cadeiras, porque eu não conseguia copiar, sempre tirava xerox do caderno dela. Teve até um dia que Silvio chegou com o braço quebrado, não sei se vocês lembram, enfaixado, para dar aula, levou um monitor. O monitor começou a copiar no quadro, e ele não satisfeito com o desempenho do monitor, começou a copiar do outro lado. Aí eu copiando de cada lado. Ele usou a mão esquerda ali para fazer. Aí nessa aula ele só copiou 3 vezes o quadro todo. Aí depois no primeiro período ainda teve discreta com George, alguns sofrendo, depois Morato virou monitor, tivemos como é o nome da outra? Cálculo na área 2, que eu acho que ninguém sentiu saudade de pagar. E introdução à computação, que foi até tranquilo assim, né? Depois o Sam começou a coxar os outros aí, mas a gente ainda sobreviveu. Segundo período, a gente veio física, algoritmos e suas listas de Liane, com suas risadas sensacionais no meio da aula. Também conheceu pesadíssima. Lógica e suas mini provas, que tinha muitos monitores sempre para fiscalizar. Sistemas digitais, flip-flops, nível lógico zoom e todas as palavras fantásticas que ela conseguia falar na aula. Flip-flop, nível zoom e ela fez até o dicionário. Fez o dicionário que se entrega um pouquinho que junto. Esse dicionário tá rolando até hoje. Era sensacional. E eu não posso deixar de falar de estatística, né? Eu falar, não vou deixar de falar, lógico. Estava até escrito aqui, vamos me chamar de babão. No terceiro período o bicho começou a pegar fogo. Quem não teve medo de ir para a final, né? Em comunicação. Ainda teve Carlos Ferraz e Edna para ajudarem a gente a virar mais noites aqui. Teve uma noite que Leandro virou em cortesia com a gente. Ficou esperando a carona. Pra voltar pra casa, a carona só aconteceu no outro dia, 4 horas da tarde. Mas não se preocupem, a gente pagou o café da manhã dele. Muito injusto. Pelo menos isso, né? Ainda teve inglês para computação e todas aquelas aulas cansativas de formato de sociedade. Foi impressionante. Foram muitas aulas, muitas, incontáveis. Aí o projeto deu trabalho, nossa. Praticamente sem ter férias, até aí, né? Vale lembrar, não tinha férias. Aí começou o 4º período, a gente se separou da galera de engenharia, tinha poucas aulas juntos. Veio aquela prova muito fácil de GDI, que todo mundo se deu muito bem. Petrônio tirou a melhor nota da sala, sensacional, 5. Todo mundo já tinha pego o hit do nome da turma, segura na mão de Deus e vai. Alguns não gostavam muito. Na mão. Aí a gente teve aquelas provas de PG que não pagou com o Silvio. Se eu pagasse, eu não sei nem se eu conseguia fazer alguma prova daquela também.
as aulas de slides infinitos, também chamada de SI. Cada aula era 140 slides, eu não sabia como cabia tanto slide numa aula só. Mas Fred sempre conseguia dar todos os slides. Quem conseguiu ficar até o fim em alguma aula, viu isso. Mas eu sabia que em geral a gente não dava pra fazer ideal. Em geral quem ficou via até o 10, depois do 70. Aquele documento de ES que cada um fez pela primeira vez, ninguém nunca se baseou em nenhum projeto. Informática teórica, que ainda bem que a gente pagou 100 bolinhas sem monitor. E o M e a Aninha querendo adestrar os usuários do sistema. Foi a primeira vez que eu vi o termo adestrar o usuário. Quando eu li isso no relatório, Aí a gente chegou no quinto período que todo mundo esperava tanto para fazer um projetão sobre costura. Aí nasceu as empresas, equipes, amigos, Ingá, Out of Bounds e Domus, onde eu acho que todo mundo virou Out of Bounds. Quase me matavam quando eu estava escrevendo o discurso se eu botasse o nome errado aqui. Que a gente, isso aí me lembra a noite que a gente virou Flávia e D'Ambrosio discutindo quem tinha botado o código errado. D'Ambrosio xingando o Flávio até a morte. Quando deu 6 horas da manhã, ele chamou de sabotagem. Aí o cidadão me vem e diz que foi ele que fez a besteira. Isso aí foi sensacional. Então obrigado até hoje. Eu quero admitir observar. Não dá para citar todas, mas outra coisa sensacional é essa camisa aqui. Vocês podem ver, é melhor que muitas de que eu tenho lá em casa. Leandro falou isso, eu acho que umas 15 vezes. Toda a apresentação, a mesma camisa, eu não aguentava mais vir aqui. Ainda teve Petrônio e Thiago brigando por salgadinho e veio no laboratório. Isso é fome na madrugada, né? Thelmo comentando aquele vídeo de bug fights. Virou especialista em bug fights. Ninguém conseguia nem argumentar com ele isso. Vigo não reclamou o projetão todo. Uma pessoa que não reclamou de nada, está super tranquila, nunca reclamou de ninguém. Gente boa. Rapaz, disseram que até Everson discutiu com Ítalo. O problema é que Everson não fala muito devagar, né? Ítalo entende muito rápido, ele que tem um tradutor ali no meio. Marcos, quando ficava nervoso, tinha os ataques que ninguém entendia duas palavras do que ele falava. E Anne disseram que os códigos dela só rodavam e compilavam no computador dela. Quando ela mandava, não compilava. Um fato que não foi no quinto período assim, mas que ninguém nunca mais vai esquecer, foi o surgimento da apelido de Foguinho, né? Onde o cidadão me chama ele de Foguinho e foi na aula. Ele tirou uma dúvida, Foguinho, você pode tirar a aula. Ninguém sabe o que a gente foi pra final. Ninguém sabe o que a gente foi pra final. Tá explicado porque todo mundo foi pra final, né? Nada pra mim. Depois de projetão, teve compiladores, que teve até um casar no meio da aula, da prova ali, porque o esporte campeão da Copa do Brasil. Ninguém teve coragem, digo logo, de puxar. Thelmo, que não gostava de falar assim no meio das aulas, puxou o casar. Teve também multimídia, e as aulas que a professora deu acho que 15 vezes, toda aula ela ia, era muito legal também. Depois de multimídia, ainda teve metodologia, PLC com George, acho que aquela provinha de PLC até hoje muita gente pensa nela. Agora fui muito carinhoso com sua coleção, você trouxe 5. HFC e Márcio discutindo com o Silvio Meira a origem da máquina de tudo, e ela não era baseada nos bichinhos. O Silvio Meira nunca deixava ele falar, ele chegou com os artigos e não podia falar. Aí chegou o sexto período e aí a gente começou a parar de almoçar junto. Mal se via aqui, cada um foi para um lado. Eu costumava ter uns almoços que eram discussões super saudáveis, se tubarão tinha escama, coisas do tipo.
lógico que discutia com Márcio, né, que nunca discutiu comigo. Cada um começou a trilhar seu caminho, todo mundo esperou muito o sexto período, mas quando chegou, meio que fica aquela tristeza de você não ver aula com seus amigos mais. Cada um vai para um lado, uma outra cadeira pagava junto, e começou, mas aí também deu para se aproximar com as pessoas, né? Eu fiz projeto com o Morato, nunca tinha feito, com o Yane, foi bem legal assim também. Não tinha... E do sexto ano a gente foi pagando as eletivas, encontrando menos, e aconteceram umas coisas marcantes para mim, Petrônio, Hugo, Márcio, meu jogador pesado ali, Thiago. A gente foi campeão, primeiro time do Sim a ser campeão de alguma coisa, sem ser de inteligência, do físico. A gente foi campeão do torneio da área 2 aí. Eu, como jogador-treinador, mais treinador do que jogador, lógico, né? O talento não permitia eu jogar. Como é pouco tempo para ficar falando aqui, é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Gostaria de agradecer todo mundo. O estar com vocês foi muito bom. E... porra, eu não sabia que eu ia chorar, não. Oh. Apesar de não ser tão próximo assim de todo mundo, toda vez que alguém precisava de alguma coisa no projeto, não vi ninguém negar ajuda aqui. Todo mundo sempre ajudou, parava para tirar dúvida, e eu acho isso muito importante. Então, todo mundo saiba aqui que eu considero vocês meus amigos, espero que considerem a mesma coisa. Queria ter trabalhado em projetos com mais pessoas, não cheguei a fazer um projeto com o Ítalo, sempre quis fazer, não deu. Quem sabe a gente não trabalha junto aí mais pra frente, né? Gostaria de lembrar também aqui do cara que não pôde estar aqui, porque ser inteligente demais é complicado, Nivan, está fazendo doutorado já direto. Pô, é muito triste ele não poder ter vindo, fez tudinho e não pode estar aqui. Agradecer a todos os professores que ajudou a gente a chegar aqui, alguns fazendo a gente virar noite, e a gente aprendeu muita coisa virando noite, se tornou mais próximos virando noite, querendo ou não querendo, tornou muita gente mais próxima. E é isso aí, agradecer a todo mundo e que todo mundo tenha sorte aí pra frente, e espero encontrar todo mundo aí, quem sabe, trabalhando em vários lugares. Bom, formandos, nós vamos agora passar a ouvir o professor ministrante dessa aula da saudade, professor que é paraninfo da turma também, professor Silvio de Barros. Mas aí, como é a aula da saudade, eu queria também me lembrar da minha época, que eu trouxe uns folhetos aqui que é do mestrado, né, quando eu estava aplicando para o mestrado. Eu acho que é uma coisa curiosa, que eu não sei se alguém já ouviu isso aqui, eu não me canso de olhar para esse negócio aqui. Por exemplo, eu queria aqui olhar para o Rio Grande do Sul, né, o mestrado do Rio Grande do Sul, 1988, pô, devia ser 89. Aí tem aqui, tem os professores, tem tudo aqui. E aí eles falam dos recursos computacionais, é isso que eu acho que é principalmente computação gráfica. Eles dizem aqui que eles têm, por exemplo, tem 9 microcomputadores compatíveis com o IBM PCAT em várias configurações, 27 microcomputadores compatíveis com o IBM PXST em várias configurações, incluindo 16 impressoras com vários compiladores e diversos tipos de utilitários e de pacotes. 2 super microcomputadores ED680, formando configuração total de 8 terminais, 3 MB de memória. Naquela época o negócio era 225 MB em disco, fita streamer, terminal gráfico, sistema operacional EDIX, SGBD, ZIN, compilador C e compilador ProLog. Mas acho que o mais interessante é a computação gráfica, que também tem um laboratório que está aqui. Equipamentos para computação gráfica, incluindo 3 monitores coloridos, alta resolução, que é o padrão EGA, não sei se vocês foram fazer. EGA é anterior ao VGA, né? Vocês veem, às vezes algum celular tem VGA e tal, é anterior ao VGA. 4 traçadores gráficos, 2 mesas de digitalizadores e, fique em paz, 10 mouses. O negócio estava arrumado. 10 mouses. E aqui está o de Pernambuco, né, que não ficava muito atrás não, tem bons equipamentos.
Simpatia os recursos computacionais próprios do departamento de informática na época, né? Incluem mais de 30 PCs XT-AT, a maioria conectada em rede local e um super micro DigiRede 8000 com 2 MB de memória, 85 MB de disco, né? Com sistema operacional tipo Unix. Os alunos do mestrado, aí é que está o diferencial, e pesquisadores também usam um VAX 750, que é o VMS, que tem 4 MB de memória, aí 1 GB de disco, pronto, isso aí. Mas só que era do CCN inteiro, né? Então era departamento de informática, física, todo mundo usava esse VAX 750. 4 terminais no departamento. Tem 4 terminais no DI. Terminais, né? O computador mesmo é lá no. E aí, daquela época, os professores que estavam por aqui, tem uma lista dos professores aqui e tal, Silvio Meira, Paulo Cunha e tal. E aí você. Fernando Fonseca, Gátia. Não, essa ainda estava, acho que era aluna de. Ela estava dando aula. Naquela época. E eu acho que eu vejo essa turma, por exemplo, tem algumas diferenças, por exemplo, com a turma da gente, né, naquela época. Por exemplo, uma coisa óbvia é a facilidade de vocês trabalharem com várias tecnologias e tal. Para resolver um problema, você usa isso, usa aquilo, mistura com Java, com não sei o que, com um monte de coisa, para gerar uma solução. Para ele não, é só um tipo de coisa e tal. Acho que assim, em termos de preparação, de agilidade com coisas de tecnologia, vocês estão de 10 a 0 na época da gente, né? Mas também relativizado por tempo, né? Aí a coisa nivela um pouquinho mais. Bom, eu desejo a vocês todo o sucesso do mundo, né? Mais uma vez. Eu espero que vocês segurem na mão de Deus e vão bem no mercado, detonem e continuem fazendo a gente se orgulhar de vocês. Beleza? Agora nós vamos passar para o momento da solenidade do encerramento da placa rural. E antes de fazer propriamente o encerramento, eu gostaria de convidar para oferecer o seu discurso, em seu nome dos demais graduandos, a Leandro Renaud de Almeida. Bom, eu não sabia que eu ia falar aqui nesse momento, se alguém organizou isso aí, me pegou de surpresa. Não nesse sentido. Assim. Eu não tô com aquela camisa tão legal, melhor do que tu, espero. Mas acho que assim, eu queria deixar algumas palavras também com vocês. Acho que elas encontrou muito bem as histórias que a gente passou aqui, todo momento que a gente passou junto. E eu também queria agradecer junto com ele aí, ter tido a oportunidade de estudar com vocês. A gente tem um processo seletivo de vestibular bastante rígido, então aqui a gente sabe que é selecionado as melhores pessoas, não só do Pernambuco, mas de vários locais. Então é uma oportunidade única de a gente, eu acredito que a gente cresceu bastante junto, desde aquele projeto lá de IP até os últimos projetos de UTG, inclusive. E isso aí foi graças a estar todo mundo junto. Acho que todo mundo aqui, depois desse crescimento em conjunto, tem capacidade de fazer o que bem entender, desde que queira e goste. Então, fica essa mensagem aí. Se vocês têm sonhos, vocês vão conseguir, porque a gente, sei lá, superou noites, dificuldades, máquinas de Turing muito loucas, provas de PLC, compiladores. Então, se a gente conseguir superar isso aí, acho que está na hora de a gente trazer essas superações para o mundo real e, sei lá, fazer um mundo melhor e realizar os sonhos da gente. Acho que é isso aí. 3, 2, 1, encerra a placa! Bom, nós vamos agora passar o momento das homenagens. Eu gostaria de convidar o aluno Vitor Razin, que faça a entrega da placa em homenagem ao professor Silvio de Barros Melo, paraninfo, professor da Escola da Saudade, e homenageado.
Vinícius Cantarelli, para que faça a entrega da placa de homenagem ao professor Jorge Darmito da Cunha Campos. Bom, nós vamos agora passar a palavra ao presidente da mesa, coordenador dos trabalhos, o professor Jorge Darmito da Cunha Cavalcante, para que traga uma mensagem a vocês. Em seguida, faço o encerramento oficial da Hora da Saudade, que não vai acabar por aí, Pessoal, eu queria falar algumas coisas para a gente poder finalizar essa aula da saudade. Acho que a vida é feita de etapas, acho que a gente é bom de cumprir algumas etapas. Vocês estão cumprindo uma aqui, demoraram 4 anos e meio, alguns, então acho que é importante a gente estar sempre alcançando alguns objetivos. Agora vocês vão trilhar outros. Alguns vão continuar aqui com a gente no Centro Informática durante mais algum tempo, outros vão para o mercado de trabalho ou para outras universidades. Então acho que é importante a gente saber essas etapas que assim, é importante que vocês esses objetivos que vocês estão traçando agora vão refletir no resto da vida de vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas para mim a turma de vocês é muito especial por vários motivos, mas foi a primeira turma que eu dei aula. Quando eu entrei no Centro Informática em 2005, vocês com uma turma de matemática discreta, então eu também estou fechando o ciclo de 4 anos e meio, vocês estão fechando o ciclo e eu também. Então eu fico muito orgulhoso de ver agora como coordenador do curso que eu estou entregando vocês agora para o mercado de trabalho, tá certo? Eu acho que o Centro Informática ele se sente com o dever cumprido. Acho que vocês têm muito futuro pela frente, mas não esqueçam que o Centro Informática continua de portas abertas para aqueles que decidirem continuar, né, na pós-graduação aqui. E todos os professores, eu pelo menos vou ficar aqui um bom tempo ainda, tá certo? Então, vocês podem bater em minha sala para a gente trocar uma ideia, um e-mail. Vocês sabem que podem contar com os professores que vocês tiveram aqui. Mas eu queria parabenizar todos vocês por esse sucesso obtido, né, e em nome da Universidade Federal de Pernambuco, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada esta aula da saudade dos graduandos do primeiro semestre de 2010 do curso de Ciência da Computação. Saudade de cada um de vocês que aperta ali no peito, mas com certeza vocês vão continuar se vendo, enfim, isso é importante, né? Manter-se ela. Gostaria de convidar o Ítalo. Opa! Quem é o outro? Ítalo. Teve um período aí que a gente imaginou um mundo que tipo, a gente pediria tudo assim pela mesa, uma telinha de computador, ou a pessoa poderia fazer a roupa do jeito que quisesse lá e a gente ia ter a melhor camisa que teve. A gente imaginou que bandas poderiam estar espalhados pelo mundo e iam poder fazer música do jeito que quisesse, na hora que quisesse, então é melhor não deixar isso morrer, né, velho? Leva isso em diante, velho. Os projetos pararam por quê? Tá ligado? É isso aí. E vamos lá. A gente fez uma versão de. Como é o nome da música? Árabes. The Road de Cidade de Birmingham. É isso aí. A gente fez uma versãozinha para vocês. Você não sabe o quanto pra chegar até aqui, escrevi minhas linhas antes de dormir.
Rapaz, eu não tenho palavras para falar dessa turma. Eu sou louco por todos vocês, nunca tive grupo. Eu me emociono só de falar aqui, mas eu queria agradecer por ter passado esses 4 anos e meio, 5 anos com vocês. E vocês podem contar comigo para sempre. Estou sempre junto aí para dar o meu apoio, tudo que eu puder fazer por vocês, eu vou fazer sempre. Aí é muito competente, o pessoal sempre que teve tarefa conseguiu fazer e se ajudou sempre. E é isso aí, é continuar sempre se ajudando. A internet acompanhou o desenvolvimento da internet, que não falta ferramenta para a gente se comunicar e estar sempre junto, longe e junto ao mesmo tempo. Hoje em dia dá para fazer isso, né? Então, Eu não fiquei nervoso para tocar, mas fiquei nervoso para falar. Estou mais nervoso agora do que na colação. Mas com a luz da colação você não vê o povo, né? E fica mais tranquilo. É isso aí, pessoal. Valeu.